Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do A Palavra é Tua podcast, um espaço de fala aos profissionais da saúde para se expressarem e também compartilhar experiências que possam inspirar e trazer conhecimento e reflexões para qualificar a assistência e tornar a nossa vida mais relevante. Hoje vamos conversar com um super profissional especialista em mindfulness. Você já ouviu falar ou sabe o que é mindfulness? A primeira pergunta que me vem para entendimento de mindfulness é: quanto tempo você fica distraído no seu dia e não vê o tempo passar? Você está presente em tudo que você faz? O seu corpo está presente? E a sua mente, onde está? Você toma consciência do que você está fazendo durante os seus dias ou vai deixando a vida te levar? Temos um autor que é o Jon Kabat-Zinn e ele diz que mindfulness é prestar atenção no momento presente com gentileza, abertura e sem julgamentos. Para falar um pouco mais sobre mindfulness, tenho a satisfação de apresentar o Marcelo Tchermak Garcia, que é doutor em psicobiologia pela Unifesp e especialista em mindfulness. Marcelo, muito obrigada por aceitar o convite e compartilhar conosco sua experiência para ajudar os profissionais da saúde a conquistar uma vida mais saudável e ter maior bem-estar. Para começar nossa conversa, gostaria que você falasse o que é mindfulness e a diferença entre outras meditações. A palavra é tua. Muito bom, muitíssimo obrigado pelo convite, pela lembrança do meu nome. Você bem sabe que é uma honra estar aqui com você e eu queria que seus ouvintes soubessem. É uma honra imensa estar aqui com você. Acho que a gente vai poder contribuir um pouquinho, sim, para um esclarecimento e para uma mudança de mindset vingente hoje, decorrente do automatismo que nós vivemos no mundo de imensas informações, numa velocidade incrível, e que a gente já sabe, não precisa provar para ninguém. Não damos conta do que acontece em termos de estímulos. Eu gostaria muito de falar sobre mindfulness, proporcionando, ao longo da nossa fala, diversas definições, que não são definições necessariamente acadêmicas, mas definições que os nossos ouvintes vão entender de forma bastante concreta e sólida na prática como isso acontece. Então, um dos momentos que a gente pode confluir nessa questão do mindfulness, que hoje a gente tem já como tradução plena atenção, é justamente entender que os sucessivos momentos da experiência que você vive, eles acontecem sob a sua observação e sob a sua consciência. Sim. Quando você une o momento presente com a sua atenção, algo acontece. Esse algo é justamente a sua relação do seu mundo interior com o mundo à sua volta. É sobre essa relação que a gente vai discorrer ao longo das nossas falas aqui, dentre outras coisas, colocando, então, para o nosso ouvinte no primeiro momento, que o seu mundo está aonde está a sua atenção. Essa é uma fala de William James, um grande psicólogo. Entendendo isso, caro ouvinte, a gente pode já descobrir que aquilo que não passa pela sua atenção literalmente não existiu na sua vida. O quanto você perdeu dentro de uma experiência que poderia ser muito mais soberana,
porque a sua mente estava vagando em movimentos temporais de passado e futuro. Sim. E o presente, que era para onde você deveria estar olhando, tinha pouquíssimo empenho da sua atenção. Então a gente pode começar a brincar, a falar nesse aspecto. O que você acha? Não, legal. Então, o que você está dizendo é que estar presente nos torna conscientes de um monte de coisas que estão acontecendo, que não necessariamente eu estou consciente o tempo todo. É isso? E quero saber, Exatamente. é possível treinar essa atenção, né? Aí você fala atenção plena nessas situações comuns e cotidianas que a gente não para pensar. Então, essa aqui é a segunda questão que eu queria te ouvir. Há algumas formas de a gente poder entender isso. De uma forma intelectual, cognitiva, eu posso adquirir o conhecimento de que, no momento que eu me intenciono a voltar a minha atenção para aquilo que acontece, existe toda uma situação em termos corticais, em termos cerebrais, que faz com que sinapses e funções sejam exercidas. Então, a função cognitiva da concentração, memória e atenção se faz presente. Isso é um ponto. Se eu treinar isso constantemente na minha vida, seja por práticas formais, que a gente chama, você fechar o olho, sentar, relaxar, respirar, e aí você tem um método em cima disso, é uma forma de você desenvolver. A outra forma é agir no mundo de uma maneira que os sucessivos momentos de atenção se façam mais presentes. Então, eu vou comer prestando atenção em cada nuance de tempero, de gosto, de crocância, nas decisões alimentares que eu tenho. Eu vou dirigir prestando atenção na força que eu faço ao volante, no conforto ou desconforto. Enfim, eu tenho uma vida toda que eu posso colocar, eu posso prestar atenção em como eu falo com o meu colaborador, como o meu chefe fala comigo, como eu falo com o meu cônjuge e as pessoas ao meu lado, entendendo então as relações humanas de uma forma diferente. Quando eu passo isso junto à prática formal com a prática informal, eu crio repetições. Essas repetições têm uma função de te fazer conectar-se com o mundo. E aí eu consigo efetivamente ser um cara mais consciente e atento, que é o princípio do mindfulness que a gente está conversando agora. Ai, excelente, Marcelo. Você fala de uma forma que parece simples, né? E adorei o exemplo, né, de você prestar atenção na alimentação, na crocância, né, na temperatura, em tudo. Mas nós estamos falando de profissionais da saúde. Então, vamos pensar na rotina de um profissional da saúde. Às vezes exaustiva, exige uma atenção quase o tempo todo, dependendo do local onde esse profissional está inserido, por exemplo, numa unidade de terapia intensiva, que ele tem que ficar o tempo todo conectado. Muitos profissionais também trabalham em 2 empregos, dedicam um tempo grande para se deslocarem de um lugar para outro, tem filhos, tem família. Em que momento esses profissionais devem praticar o mindfulness? E por que eles deveriam priorizar isso como um autocuidado? É uma pergunta incrível, né? Nós dois somos da área da saúde, já atuamos clinicamente, a gente sabe um pouco dessa rotina e parece algo que pode não ter uma saída num primeiro momento, porque eu tenho uma rotina para exercer, tudo isso que você falou. Como eu consigo melhorar em termos de capacitação para que eu não caia doente lá na frente? O primeiro fator que a gente tem que colocar é a intenção de você praticar. Bom, eu tenho uma técnica que pode me dar um benefício e eu preciso colocar essa técnica na minha agenda que você pôs agora. Sim. Primeiro passo. Uma vez eu colocando ela na minha agenda, e pode ser à noite antes de dormir, 3 a 5 vezes por semana, só para começar, Tá. 5 a 8 minutos, ou
se possível, e somando. Em algum Legal. momento do seu descanso, ou até quando você puder, você pode, até falo para os meus executivos que têm coaching comigo, você pode ir no toalete, simplesmente, senta lá, ouve um áudio, respira, e você vai ter seus 4, 5 minutos de espaço da sua mente. O que a gente precisa criar é uma mente mais espaçosa, para que tudo possa caber nela. Uma mente constrita, cabe muito pouca coisa. E eu tendo a falhar. Então, o Entendi. momento é aquele que eu determinar que pode ser o mais favorável para mim dentro do meu tempo, dessa agenda enlouquecida. E a forma que isso vai causar de benefício é justamente criar um colchão amortecedor para que, se você tiver que gerar ou ficar estressado, que você ou não fique, ou você fique em uma fase só, bem inicial, ou você simplesmente crie resiliência e coping, que é a capacidade de enfrentar esses problemas, de uma forma muito mais bem aprimorada, para que a gente possa lidar com todas essas situações com eficácia e assertividade. Legal. Legal. Ainda parece parece simples, mas a gente sabe que não é. Precisa tomar uma decisão, né? E eu queria trazer aqui, eu fiz uma disciplina na pós-graduação da PUC do Paraná com o professor Rodrigo Siqueira. E ele fala, então, né, que a velocidade das mudanças está cada vez maior e as incertezas também. Imagina, né, nesse pós-pandemia como a gente está vivendo. E ele, então, mostra que a necessidade de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal está muito maior. E ele fala que a prática de mindfulness possibilita o autoconhecimento, a autoconsciência, autocontrole e a empatia, e que há necessidade de desenvolver essas habilidades comportamentais, socioemocionais, para melhorar a maneira que estou lidando comigo, com as pessoas e também com o ambiente. E ele diz que, se isso não acontecer, inevitavelmente teremos problemas. Como isso acontece? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu concordo com o que o professor falou, muito. E a gente tem que ter algumas coisas em mente. O mindfulness, ele vai preconizar a volta a si mesmo. Um olhar mais interno do que externo. Por isso vem sempre aí o auto, 2 pontos, cuidado, conhecimento e por aí vai. Há 2 situações a serem observadas nisso. A importância de um instrutor ou de uma pessoa que possa direcionar dentro desse caminho é capital, porque a pessoa que vai, às vezes, aprender isso e só ouve essa fala do alto isso, alto aquilo, alto não sei o quê, ela pode criar uma tendência a gerar algo que a gente fala que é autocentramento. Ou seja, uma compreensão equivocada de que o que você tem que entender é que existe um sujeito lá fora, e esse sujeito é parte de ti. Porém, a sua redenção, a sua mudança começa em si mesmo. Para mudar o mundo, muda você. Se eu tenho um instrutor, um guia, um especialista, ele vai mostrar essa relação e vai falar: você não é um, você é o todo. E você depende do seu colega ao seu lado, que toma o ônibus com você, que serve a você, varrendo o lixo da sua rua, tanto quanto o presidente do seu país. Se você entende essa relação, você cria dentro de si o melhor ser humano que você possa ser. E mindfulness, ele é isso em essência. Ele vem de uma técnica e filosofia de 3.000 anos atrás, que a gente não pode esquecer, que está ligado à sua relação consigo e com o universo, entendendo o outro como o grande personagem da história. Se você se volta a si mesmo e fica somente nessa retidão, você acaba esquecendo que o outro faz parte do princípio. E a gente não pode gerar empatia e compaixão por uma árvore. Eu preciso do outro
para que essa relação me engrandeça. Que Essa é uma fantástico. proposta de ampliação de conceito. Fantástico, Marcelo, e ajuda no desenvolvimento dessas competências, vamos dizer assim, né? Que você trouxe, né? A compaixão, a empatia, né? E para chegar nisso, eu queria até trazer mais duas questões, né? E que mindfulness ele pode ser marcado por um aspecto cognitivo. Então, ele pode ser treinado com outra atividade cognitiva, e aí é de se esperar que cause alguma modificação nas regiões cerebrais, né? Na atividade elétrica, na estrutura e na função. E, por outro lado, a empresa McKinsey, que é uma empresa conhecida, fez uma pesquisa em 2021 sobre habilidades da força de trabalho e mostrou que o desenvolvimento das habilidades está se tornando uma prática comum dentro das empresas. E as habilidades mais importantes a serem desenvolvidas tendem a ser socioemocional, de natureza cognitiva também, como pensamento crítico, empatia, liderança e adaptabilidade, né? Que hoje está sendo muito falado. Eu sei que você já teve alguns projetos também em ambientes corporativos, então gostaria que você falasse um pouquinho como o Mindfulness pode ajudar nesse desenvolvimento. Num primeiro momento, voltando lá no começo da sua proposição, quando a gente fala de função cognitiva e estruturação, a gente só tem que entender que ele é, sim, um princípio de estímulo cognitivo, mas ele é, eu diria, especial. Primeiro, porque eu faço em repouso. Eu tenho uma série de efeitos fisiológicos disso. Eu posso jogar xadrez, que também é uma atividade. Eu posso fazer tai chi chuan. Então, eu tenho atividades cognitivas de concentração que se movem ao mundo externo. Isso é uma coisa. Quando eu fecho os olhos e trabalho mindfulness, eu tenho outras atividades em regiões corticais que podem ser um pouco diferentes, como tocar um violino, por exemplo, que hiperestimula a neuroplasticidade, etc. Então, esse é um ponto. As empresas viram que essa técnica de 3.000 anos, estudada há quase 42 anos pela ciência, faz sentido. E eles começaram a entender que estava todo mundo enlouquecido dentro das empresas. E se continuasse assim, algo ia espanar e não ia dar certo. Então, quando a gente fala em olhar para dentro de si, cuidar de si mesmo, é o primeiro princípio, entendendo que a atenção é a semente germinal da consciência. Se eu preciso ter uma consciência comigo e com todos os meus colaboradores e toda a cadeia que está horizontal ou vertical, seja lá qual for, ou 360, ela precisa da minha atenção. Mas de que forma eu coloco essa atenção? É uma atenção voltada somente para o lucro? É uma atenção voltada somente para a produtividade? Ou quem está atrás disso tem emoção, tem sentimento, tem uma família, tem problema, e que às vezes não consegue entregar a demanda porque você tem uma vida que você está ali tentando viver sob suas diversas formas. Então, o que a gente vê nas empresas? Eu preciso resgatar o ser humano disso. Eu preciso liderar diferente. Eu tenho que liderar pela maestria, não pelo medo. Eu preciso não só ser competente tecnicamente, mas ser inteligente emocionalmente. Que não adianta. Se você for um brilhante profissional e não souber dar aula, tudo que você sabe não vai ser aproveitado. E essa capacitação o Mindfulness está trazendo para as empresas. É tornar as pessoas mais eficazes em um mundo digital que você conversa por e-mail, por chat, por mensagem de texto, não? Você vê os jovens que estão vindo aí completamente defeituosos na parte comportamental, não sabem agir. E a gente que vem de uma era pré-internet, a gente está correndo atrás também, né? Sim. Que a gente vive esses dois mundos e o mundo atual está nos consumindo, a gente precisa saber aprender a viver nisso. E quando eu falo em uma capacitação emocional,
positiva, de resgate de virtude. Olha que bonito isso. Legal. Resgate das minhas virtudes. A hora que eu faço isso, a empresa toda ganha com tudo. Eu tenho maior engajamento, eu tenho maior produtividade de uma forma natural, eu tenho uma relação entre os pares muito mais bem construída, eu tenho menor nível de assédio em qualquer sentido. Lembrando que um assédio moral pode ser a forma com que você fala, com que você cobra a pessoa. Isso não é raro, a gente vê aí na mídia a todo momento um grande executivo sendo acusado de ser um déspota, um tirano. Então, é excluir a tirania da vida do executivo, entendendo que dá para conciliar todos os níveis de uma forma harmônica. E é essa harmonia que a gente deseja, mente, corpo e espírito. Excelente. Não. Excelente, Marcelo. Você trouxe já algumas questões que eu ia trazer, que vários estudos têm mostrado, né, a importância no mindfulness nessa redução dos níveis de estresse após um programa, né, meta-análises aí realmente afirmando o potencial do mindfulness para contribuir para os profissionais, que não só da saúde, né, acho que para todos os profissionais que estão vivendo nesse mundo em constante transformação. E tem um estudo de Andrade que mostra, né, que 30% das pessoas que vivem numa grande cidade como São Paulo sofrem de algum transtorno mental, né? E o estresse tem um impacto importante no surgimento e agravamento de outras condições. Então, o que você está trazendo, né, esses exemplos, é exatamente isso, né? O quanto que a gente precisa, né, ter o autoconhecimento e se cuidar, né, e buscando ferramentas ou alternativas para que a gente possa ter um olhar para nós estarmos inteiros para poder, então, interagir com o outro e cuidar do outro, né? Nós estamos falando para profissionais, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente enquanto pessoa, né? O benefício que isso traz e como que as pessoas podem iniciar isso, né? Se você tem alguma indicação ou como é esse momento de tomada de decisão para a pessoa começar a fazer esse autocuidado. Os benefícios são em 3 áreas: fisiológico, comportamento, em termos de espiritualidade também. Lembrando ao nosso ouvinte que espiritualidade não é religiosidade, é algo muito maior, não conceitual, de forma que num outro momento a gente pode abordar isso, para que as pessoas saibam, dentro da nossa proposta de agora, quando eu consigo atuar mudando as funções fisiológicas no meu corpo ou aprimorando. Então, eu libero menos adrenalina e cortisol, que são hormônios estressores, ao passo que eu aumento a secreção, por exemplo, de beta-endorfina, que é um hormônio opioide, supressão de dor e bem-estar, serotonina e dopamina, que todo mundo sabe o que é, ligado Sim. a bem-estar, alegria, felicidade, contentamento. Melatonina para o sono, super importante. A gente vive num país insone, então aumenta a secreção de melatonina. Atuo dentro do córtex pré-frontal, lado esquerdo, que tem a ver com emocionalidade positiva. Giro do cíngulo, que tem a ver com empatia, com capacidade de gerenciar a emoção. Olha quanta coisa eu consigo mudar em um programa médio básico de 8 semanas. Comportamento. Eu me torno muito mais compassivo, eu consigo olhar para mim mesmo com menos julgamento, né? com menos conteúdo emocional deletério. Você vê as coisas como elas realmente são. Um problema é um problema do tamanho que ele existe. E a gente consegue entender que muitas vezes a gente exacerba isso de uma forma desnecessária. Então, eu crio uma capacidade de olhar e resolver com muito mais eficácia, porque o córtex pré-frontal,
que está mais ou menos nessa região aqui, que é profundamente ativado quando a gente pratica com constância mindfulness, ele está ligado à decisão estratégica, perdão. Você também falou isso outrora dentro da nossa fala aqui. Essas decisões, eu costumo dizer assim, como que você tem decidido ultimamente, caro ouvinte? Né? São decisões eficazes, boas, geram arrependimento? Um outro conceito, eu falei que a gente ia fazer isso ao longo do podcast, é que mindfulness é trabalhar a qualidade da sua mente. Olha que bonito. Como está a qualidade das suas emoções? A qualidade daquilo que você pensa. E no último momento, o retorno à sua casa interior, que é sempre o seu lar, quando você fecha os olhos, respira, fala e começa a praticar, existe algo que só você vai ter consigo mesmo. Não tem máscara do ego, não tem como você mentir, não tem como você esconder, você consigo mesmo. Sim. E quando você começa a olhar a grandeza do seu próprio ser, essa relação espiritual passa a ser diferente. Você vê beleza onde você não via, você vê entendimento onde você ignorava, você gera conhecimento daquilo que você não sabia. Você quer maior benesse do que trilhar o caminho da sabedoria, que nada mais é do que a equação de prática mais conhecimento. É a teoria mais prática. Não adianta você ler 1000 livros sobre como nadar e nunca ter pulado em uma piscina. Exato. Excelente. Jamais vai saber o que é isso. Então, tenha a motivação com essa nossa fala de que algo pode mudar na sua vida finalmente. Não é algo que você vai praticar e a sua vida vai... todos os aspectos vão se transformar da noite para o dia. Mas já é uma situação que a ciência comprova, milhares de pessoas ao longo do mundo comprovam, universidades usam, hospitais usam, empresas usam. Caro ouvinte, o senhor está esperando o quê para começar? Né? Essa é a forma que a gente tem para dizer, motivar a começar. Marcelo, você falou muita coisa bonita. É também necessário coragem para esse autoconhecimento e para essa tomada de decisão de o que eu quero fazer e como eu quero fazer? Sim. Passa coragem, porque você... Exato, porque você vai ver os seus próprios fantasmas também. Exato. E muitas pessoas... Eu já fiz mais de 800 grupos de práticas de meditação ao longo dessa minha carreira e muitas pessoas não dão conta de continuar porque não querem se ver. Então, essa coragem está aí, coragem para a mudança, porque uma vez que você estabelece que você tem um erro, é o primeiro fato. Eu sei que eu tenho algo para melhorar. Qual é a segunda proposição? Como eu posso fazer isso? Exato. E às vezes você leva anos para conseguir entender isso, ou se for um cara mais perspicaz, você pode mudar isso com alguma rapidez, alguma velocidade. Sim, e sim. É um desafio porque vai envolver realmente uma demanda interior de profundo conhecimento de si mesmo. Excelente. E você deu um exemplo de uma pessoa que teve dificuldade, mas a partir do momento que você toma uma decisão, esse pode ser um processo muito prazeroso e de trazer muita autonomia, não é isso também? Ótima palavra, autonomia. Você ser muito mais dono de si do que as suas emoções dominarem em você. E você sabe que emoção vai te levar à decisão catastrófica muitas vezes, né? Decisões predominantemente emocionais, né? Toda decisão tem todo tipo de âmbito. Mas é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? De não cair nessa situação de usar essas emoções tão pouco trabalhadas, né? Por nós. Às vezes a gente nem sabe quais são as emoções que a gente tem. Exato, exato. Marcelo, nosso tempo, ele corre, né? Muito mais do que a gente gostaria, né? E acho que a gente pode ir finalizando também falando um pouquinho, né?
Somente dessa forma a gente pode se sentir inteiro na realidade e ter uma vida mais relevante enquanto pessoa, enquanto profissional, né? Então, queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. A mensagem é que nunca é tarde para nada. Excelente. A vida vale a pena ser vivida sob uma nova ótica, que pode ser a qualquer momento. Não espere as coisas acontecer, faça com que as coisas aconteçam, tome atitudes. Existe sim a possibilidade de você encontrar essa sua felicidade que você tanto quer e almeja, e a plenitude do ser, acima de tudo. Não é a questão que você vai entender que a vida não é tanto ter, mas é mais ser. Legal. E quando eu entendo isso, a minha relação fica muito mais leve e muito mais próspera com tudo. Excelente, Marcelo. Queria te agradecer, né, pelos esclarecimentos, pelo estímulo e por mobilizarmos a todos para o autocuidado em todos os momentos da nossa vida, porque tem espaço, a qualquer momento a gente pode realizar e iniciar a prática do Mindfulness. E eu queria fazer aqui um lembrete final, né, para o The Center Health Minds. Os 4 pilares do bem-estar são o conhecimento, a conexão, o entendimento e propósito. E o Mindfulness pode nos ajudar de forma eficaz para a obtenção desse equilíbrio. Então, desejo que todos façam a opção pelo autocuidado e tenham uma vida aí vivida em plenitude. Marcelo, muito obrigada, um grande prazer te ouvir mais uma vez, viu? Muito obrigada, um abraço. Eu que agradeço, um abraço a todos. Chegou o nosso momento da gratidão. O lançamento desse episódio foi exatamente no dia 12 de maio, que se comemora o dia da enfermeira, do enfermeiro e de toda a equipe de enfermagem. Então, quero aproveitar esse momento para fazer uma homenagem a esses profissionais. Então, emprestei um poema do Tiago Calmon com algumas adaptações. Você importa. Você pode pensar que você é totalmente insignificante nesse mundo, mas nesse momento, alguém pode estar tomando um café ou chá da caneca preferida que você deu. Alguém ouviu uma música e imediatamente lembrou-se de você. Alguém está lendo aquele livro que você recomendou e está totalmente imerso em suas páginas. Alguém sorriu após um árduo dia de plantão, ao lembrar de uma piada que você contou, aquela às vezes até meio sem graça. E alguém se ama um pouco mais ao ouvir o seu comentário a seu respeito, e isso a fez sentir-se bem, sentir-se melhor, né? É um elogio e também um reconhecimento. Essas e muitas outras coisas fazem você perceber que realmente você é significante, eficiente e capaz. Não pense que você não influencia e não traz impacto sobre as outras pessoas. A marca que você deixa é permanente e as suas digitais não serão apagadas das pequenas marcas de bondade que você deixa em todas as pessoas. Parabéns pelo seu dia, parabéns a você profissional que deixa marcas positivas em todas as pessoas que estão em um momento de vulnerabilidade da sua saúde e também de todas aquelas que estão caminhando ao seu lado, ao nosso lado, nessa missão profissional e também na vida pessoal. Um grande abraço.